minutinho para começar a gravar. Pronto. Então, a gente vai dar continuidade no nosso assunto de estatística básica. Na aula passada, a gente estudou sobre gráficos, sobre amostra, população. E na aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre medidas de tendência central, que são as medidas de centralidade. Hoje, a gente vai falar um pouco sobre a média, a moda, a mediana e resolver alguns exercícios. Então, das 3 medidas de tendência central que a gente vai comentar, a primeira que a gente vai falar, começar falando, é sobre a média aritmética. Média aritmética. Então, vamos supor que a gente tem um conjunto de dados, a gente pega um conjunto aleatório de dados, por exemplo, eu vou pegar as idades de 6 alunos aqui da nossa sala, do terceiro ano. E as idades eu tenho, o primeiro aluno tem 17, aí eu tenho um que tem 14, outro que tem 13, um que tem 14, 16, 15 e 15. Beleza. E aí eu quero calcular a média aritmética dessas idades. Então, o que seria a média? A média é a soma das idades dividido pelo quantitativo de pessoas que tem, né? Pela quantidade de observações da nossa amostra. Então, eu vou chamar de x barrinha, como essa soma, a gente soma todos os elementos, todas as idades, e divide pela quantidade de idades. Então, eu tenho 17, mais 14, mais 13, mais 14, mais 16, mais 15, mais 15. Aí, nesse caso, fazendo essa soma aqui, vamos fazer aqui rapidinho. 17 mais 14 dá 31. 31 mais 13 dá 44. Mais 14 dá 58. Mais 16 dá 74. Mais 30, né? Que é 15 mais 15. Eu vou ter 104. Então, 104 em cima, dividido por 7 embaixo. Isso aqui vai dar 14,86 aproximadamente. Então, essa aqui é a média, né? A média das idades dos alunos da terceira série do ensino médio. Um outro exemplo. Vocês sabem muito bem calcular a média de vocês. Quando vocês estão estudando, vocês sabem que aqui a média na escola é 5, não é isso? Então, você tem 3 unidades. Então, se uma pessoa tiver média maior ou igual a 5, significa que a pessoa está aprovada, ela passa de ano. Se ela tiver média menor do que 5, ela vai para a prova final, ela vai para a recuperação. Então, eu tenho aqui a nota de 2 alunos. Eu vou colocar aqui a nota do aluno A, nas 3 unidades, e aqui a nota do aluno B, nas 3 unidades. Nesse caso, vamos considerar agora que esse ano o governo ele colocou como parâmetro 4 unidades. Vamos supor que sejam 4 unidades. E a média para aprovação esse ano é 6. Então, o aluno ele precisa tirar 6. Então, está dividido em 4 unidades. Primeira unidade, segunda unidade, terceira unidade e quarta unidade. O aluno A, Oi, boa tarde. O aluno A, ele tirou 6 na primeira unidade, 6 na segunda, 4 na terceira e 6 na quarta. O aluno B, ele tirou 7 na primeira, 3 na segunda, 8 na terceira e 8 na quarta. A gente vai calcular a média desses alunos ou não.
Então, como é que a gente faz a média do aluno A? Então, a média do aluno A é justamente a soma das notas dividido pelo total de unidades. Então, eu vou calcular aqui a média do aluno A. Isso aqui vai ser a soma das médias, né? De cada unidade, 6 mais 6 mais 4 mais 6. Dividido pelas 4 unidades. Isso aqui vai dar no total de 18 mais 4, 22, dividido por 4. 22 dividido por 4 dá 5,5. Beleza, então o aluno A ficou com média 5,5. Então, como a média para ele ser aprovado é 6, então significa que esse cara aqui está em recuperação. O aluno A ficou em recuperação porque a média dele foi menor que 6. Agora vamos calcular a média do aluno B. Então, o aluno B ele tirou 7 na primeira, 3 na segunda, 8 na terceira, 8 na quarta. E aqui a gente vai dividir por 4. Né? Então, isso aqui vai dar 10, 18, 26. E 26 dividido por 4 vai dar 6,5. Então, observe que o aluno B ele passou direto, porque a média foi maior que 6. Né? Então, o aluno B ele tirou 6,5 e o aluno A ele tirou 5,5. Então, isso, gente, isso que é a média. Né? Então, quando você tem uma distribuição de dados, a média aritmética é a soma desses dados dividido pela quantidade total de dados. Ok? Então, vamos definir aqui a média. Vamos fazer uma definição mais formal para a média aritmética. Eu vou colocar aqui definição aqui embaixo. Definição. Vamos definir o que é a média aritmética. Então, então sejam x1, x2, x3, reticência, x. São valores que são assumidos por uma determinada variável x. São os meus dados brutos aqui. Então, x1, x2, xn é uma variável quantitativa x. Uma variável qualquer. Então, variável quantitativa, a gente já comentou, são aquelas variáveis que envolvem quantidade, número, né? Variável quantitativa. A gente define a média aritmética, indicado por x barra, como a soma desses caras aqui. A soma de todos esses dados, ou seja, x1 mais x2 mais x3 mais reticências mais xn, dividido pelo total de observações, no caso, pelo total de dados. Eu tenho aqui n dados, né? O n está variando de 1 até n, até ele mesmo, né? Então, aqui vai ficar dividido por n. Então, se eu tenho x1, x2 até o x10, eu vou ter a soma desses 10 caras aqui dividido por 10. Então, isso, gente, que é a média aritmética simples. Então, o que seria a média aritmética simples? Você vai pegar todos os dados, vai somar e dividir pela quantidade total de dados. Uma outra maneira de você representar a média aritmética simples é através de um somatório. O somatório, ele tem esse símbolo aqui. Esse símbolo é da letra sigma, em grego, né, que representa a soma, representa S. Então, sigma de x de i. Esse i aqui vai ser um parâmetro, ele vai variar. Ele começa variando do 1 até o n. Ou seja, na verdade, toda essa expressão aqui, dividido por n, é isso? Tudo isso dividido aqui por n, representa a média. Porque, na verdade, esse somatório aqui é a mesma coisa, essa soma aqui é a mesma coisa que esse somatório, fazendo o i variar de 1 até n. Ou seja, quando x é igual a 1, eu vou ter x1 sobre n. Se eu tenho, por exemplo, 3 aqui, i igual a 3, aliás, se eu tenho de i variando de 1
até 3, por exemplo, eu vou ter três somas, que é x1 mais x2 mais x3 dividido por n. Se o n for 4, por exemplo, eu vou ter x1 mais x2 mais x3 mais x4 dividido por n. Então, isso aqui é uma outra maneira de a gente representar, pode ser que venha assim, né? Uma outra maneira da gente representar essa soma. Na verdade, essa parte aqui, essa do lado direito, é a parte simplificada dessa do lado esquerdo. Né? Então, é só fazer o i variar de 1 até n. Então, x1 mais x2 mais x3, reticências, xn. Ver se eu acho aqui algum exemplo para a gente fazer. Vamos tomar o seguinte exemplo. Ó. Deixa eu pegar a Ellen. A Ellen, ela tem 8 notas no ensino médio, em um certo bimestre do ano. Então, a Ellen, ela tirou 7,5 na primeira matéria, ela tirou 6 na segunda matéria, ela tirou 4,2 numa outra matéria, ela tirou 3,9, ela tirou 4,8, mal, hein, ela só nota baixa, 6,2, olha, deu uma melhorada aqui, 6,2, 8 em matemática, 8, e por fim 5,4. Pronto, então em 8 disciplinas, a Ellen ela teve essas notas, né, em 8 disciplinas. Aí eu quero calcular a média desses valores, né? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente pode utilizar qualquer uma dessas duas fórmulas aqui. Vamos utilizar as duas, vamos fazer pelas duas. Primeiro vamos fazer por essa. Então a média aritmética, a média das notas de Ellen, vai ser a soma de todas essas notas dividido pela quantidade de notas, né? Ou seja, 7,5 mais 6 mais 4,2 mais 3,9 mais 4,8 mais 6,2 mais 8 mais 5,4. Então, tudo isso dividido por, foram quantas notas ali? 8, né? Tudo isso dividido por 8. Então, a soma aqui vai ser 7,5 mais 6 mais 4,2 mais 3,9 mais 4,8 mais 6,2 mais 8 mais 5,4. Isso aqui tudo dá 46. 46 dividido por 8. E a média de Ellen chegou a 5,75. Né? Então, qual o significado desse valor? O que significa esse número aqui, 5,75? Isso aqui, na verdade, é a média, né? Então, caso a Ellen apresentasse a mesma nota, que é o desempenho em todas as disciplinas, ela deveria ser de 5,75, a fim de que fosse obtida a pontuação total de 46 pontos. Porque a soma total aqui foram 46 pontos, né? Que é a soma dos pontos efetivamente obtidos nessas 8 disciplinas. Então, se vocês observarem bem, vocês podem observar que em nenhuma disciplina ela teve nota igual a 5,75. Nesse caso, a média aritmética ela não coincide com o valor, ela não coincide com qualquer uma das notas obtidas pelo aluno. Então, pode ser que coincida, mas pode ser também que não coincida, né? Então, nesse caso aqui, a média de Ellen foi 5,75. Mas, professor, como é que eu faria para utilizar essa segunda fórmulazinha aqui? Como é que eu ia resolver? Da mesma forma, né? A forma é a mesma. Então, a média seria o somatório com i variando de 1 até n. Nesse caso, o n é quanto? São 8. Eu tenho 8 dados aqui, né? E aqui seria x1, a gente faria o x variar de 1 até 8. x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5 mais x6 mais x7 e finaliza no x8, né? Então aqui seria igual a isso aqui, dividido por n. Tudo isso dividido por n. Então aqui 1 sobre n, que multiplica o somatório de x de i variando de 1 até 8. Então fica x1, x1 mais x2 mais x3. Esses valores aqui, na verdade, são esses números, né? x1 é 7,5, x2 é 6, vai substituir.
X3 é 4,2, o X4 é 3,9, até chegar no X8, que é 5,8. E aí você vai dividir pelo total, né, que é 8, você vai chegar no mesmo resultado, que é 5,75. Então, isso aqui, gente, é o passo de como a gente calcular a média aritmética simples. Vamos tomar um outro exemplo. Agora eu vou escrever aqui. É melhor do que escrever, porque na caneta aqui é mais devagar. Vamos tomar um exemplo aqui. Exemplo 1. A média dos salários de 15 funcionários de uma loja de autopeças é de R$ 1.323. Se forem contratados mais 2 funcionários, vírgula, com salários de 1.315 e 1.450 reais, respectivamente, qual será a nova média salarial da loja? A nova média salarial da loja. Pronto. A questão fala o seguinte: o que é a média dos salários de 15 funcionários em uma loja de autopeças é R$ 1.323. Se a gente contratar mais 2 funcionários com salários de 1.315 e 1.450, qual será essa nova média salarial? Então é o seguinte, eu já tenho o valor da minha média antiga, que eu vou chamar de X barra. Opa. Então, minha média antiga, eu tinha a média de R$ 1.323. Ou seja, o que é a média? A média é a soma de todos os valores, de todos os salários, dividido pela quantidade de funcionários. Ou seja, para essa média chegar em 1.323, foi necessário somar todos os salários e dividir por 15, porque tinha 15 funcionários, não é isso? Ou seja, a média, eu fiz isso aqui, ó, somei x1 mais x2 mais x3 mais xn. Eu fiz essa soma, eu fiz esse somatório e dividi por 15, porque aqui eu tenho um total de 15 funcionários. Né? E essa soma, essa divisão aqui, somei e dividi, isso aqui chegou a R$ 1.323. Isso significa que a média, no lugar da média, eu vou substituir por R$ 1.323. Ao invés de eu escrever essa soma toda aqui, x1 mais x2 mais x3, que no caso é a soma de todos os salários dos 15 funcionários, eu vou escrever isso da seguinte forma, como somatório, para simplificar, para não ficar escrevendo isso aqui tudo, eu vou escrever isso aqui como somatório, com i variando de 1 até 15, já que são 15 funcionários, né? De x de i. E tudo isso dividido por 15. Esse 15 aqui, que está dividindo no segundo membro, eu vou passar ele multiplicando o primeiro membro. Porque esse cara todo aqui, isso tudo aqui, vai me dar a soma dos salários de todas as pessoas, das 15 pessoas que trabalham nessa empresa. Então, essa soma, que eu vou representar apenas por S, eu não vou escrever isso tudo, que é só para representar um número. Então, essa soma S vai ser 15 vezes R$ 1.323. Então, a soma dos salários desses 15 carinhas que trabalhavam lá, quando eu faço esse produto, isso aqui vai me dar R$ 19.845. R$ 19.845. Pronto.
Então, essa é a folha de pagamento dos 15 funcionários dessa empresa. Quando eu divido por 15, isso aqui, eu tenho uma média de salário, que é 1.323. Beleza. Aí vão ser contratadas mais duas pessoas. Um com salário de 1.315 e o outro com salário de 1.450. Então, qual vai ser a nova média dessa empresa? Então, essa média ela vai se alterar. Vamos puxar para cá. Então, ó, a nova folha de pagamento, S, ela vai aumentar. Porque eu tinha uma folha de pagamento de 19.845. Aí vai entrar mais dois funcionários, com salários de 1.315 e um outro com 1.450. Qual vai ser a minha nova soma? Qual vai ser o novo salário dessa empresa, o geral? A folha salarial. Quando você soma isso aqui, faz essa soma, você vai ter aqui R$ 22.610. Beleza. Isso aqui é a nova folha salarial. E agora eu quero encontrar a média. Então, a média é simples, eu sei calcular a média. O que seria a média? É a soma de todos os valores dividido pela quantidade de funcionários. Só que a gente percebe que entraram dois funcionários novos, né? Então, significa que o número de funcionários, que eram 15 agora, eles passam a ser 17. Ou seja, eu vou chamar aqui de X barra índice N. Eu vou colocar esse índice N para não confundir com X barra, porque esse X barra era a média antiga, né? A média antiga foi de R$ 1.323. Aí eu vou chamar esse X barra N da média nova. Então, o que seria a média? É a soma de todos os salários, que no caso a minha nova folha de pagamento é essa aqui, que é 22.610, dividido pelo total de funcionários. Eu tinha 15, aí entrou mais 2. Agora eu vou ter um total de 17 funcionários. E 22.610 dividido por 17, isso aqui vai dar R$ 1.330. Observe que a média mudou, não foi? 1.330. Né? Então, a nova média salarial, a nova média salarial passará a ser R$ 1.330. Pronto, entenderam a jogada? Eu tinha uma média de salário na empresa, que era de R$ 1.323, isso com 15 funcionários. Quando você pega essa média, a média salarial, e multiplica pela quantidade de funcionários, você tem a folha salarial da empresa, né? Por exemplo, se eu tenho uma empresa do meu nome, eu tenho 10 funcionários, eu pago R$ 1.000 a cada funcionário, ou seja, minha média vai ser 1.000, né? Então, minha folha salarial é 10 vezes 1.000, que vai dar 10.000. E aí entram dois funcionários novos, com salário de 1.500 cada. Ou seja, a minha folha vai aumentar para 13.000. Só que agora eu tenho 12 funcionários. Então, a média vai dar um pouco maior do que 1.000, um pouco maior que R$ 1.000. Né? Então, observe que a média é importante para a gente fazer determinados cálculos, né? Então, na parte de estatística, a média é bem importante e bem fundamental a gente ter esse conhecimento sobre o que é a média aritmética simples. Então, tudo que a gente está vendo aqui é média aritmética simples. Porque existe um outro tipo de média que é chamada de média aritmética ponderada. Então, qual a diferença entre a média aritmética simples e a média aritmética ponderada? Então, vamos falar agora sobre a média aritmética ponderada. Vamos pegar um exemplo. Média aritmética ponderada. Esse ponderado aqui vem de peso, né? Então, são números que têm um determinado peso. Então, vamos pensar na seguinte situação. Vou pegar aqui novamente. Escrever aqui. Vamos pensar na seguinte situação. Ó. Num espetáculo musical,
foram vendidos 1.200 ingressos, cujos valores eles dependiam do setor escolhido no teatro. Como mostra o quadro abaixo. Como mostra o quadro abaixo. 2 pontos. Bom, eu vou desenhar o quadro aqui embaixo. Aqui eu tenho um setor. A pessoa vai sentar. Aqui está o setor. Aqui está o número de ingressos vendidos. E aqui está o preço unitário por ingresso. Preço unitário do ingresso. E aqui, como a questão fala, ele é dividido em alguns setores. Né? Então, no espaço musical, ele é dividido em alguns setores. Eu tenho a pista, é o primeiro setor. Eu tenho o andar superior. Andar superior, que eu vou representar assim. E eu tenho o camarote, que é o dos ricão, né? A elite. Camarote. Foram vendidos 720 ingressos para a pista. Então, aqui eu vendi 720 ingressos. No andar superior, eu vendi 400 e no camarote, 80. Ou seja, quando a gente soma tudo aqui, 720 mais 400 mais 80, eu tenho uns 1.200 ingressos que foram vendidos. E os preços unitários de cada ingresso? A pista é mais barata. A pista é 50 conto. R$50. Quem vai para o andar superior vai pagar 150. A pila. E o rei do camarote vai pagar 300, né? Tudo frio. Aí eu pergunto, qual foi o valor médio do ingresso nesse espetáculo? Então vamos lá, qual foi o valor médio? Eu vou copiar essa parte aqui, que eu vou jogar para outra página, porque senão não vai dar para a gente resolver aqui. Então vamos pegar essa partezinha aqui, eu vou copiar e abrir uma nova página. Vou colar aqui e vamos dar continuidade. Então, no espetáculo... Oi. Esse link é para os 2 terceiro ano ou é só para um dessa aula? São os 2 Porque terceiros. passaram para a gente lá do terceiro. Passaram um link diferente para a gente do terceiro B e a gente estava te esperando em outra sala. Não. Matemática, terceiro ano A e B é tudo junto. Ah, pois passaram um link para a gente hoje. A gente estava te esperando lá na outra. Não, aquele ali era do primeiro ano. Eu vou falar lá com os meninos. As minhas aulas são na segunda-feira, terceiro e quarto. Aliás, quarto e quinto horário, os 2 últimos. Terceiro ano. Uhum. Ok? Ok. Você manda o pessoal vir para cá. Então, continuando, estava falando sobre a média aritmética ponderada. Eu quero saber aqui qual foi a pergunta mesmo que eu fiz? Qual foi o valor médio do ingresso pago nesse espetáculo? Então, qual é o valor médio do ingresso? Qual o valor médio do ingresso pago nesse espetáculo? Essa é a minha pergunta. Então, vamos lá. O primeiro passo é a gente descobrir quanto foi que eu arrecadei. Né? Quanto foi que eu arrecadei em dinheiro aqui vendendo esses ingressos? Né? Então, o primeiro passo é descobrir isso. É descobrir qual foi o meu montante. Ou seja, eu vou chamar de P, vou chamar de Pzinho, no caso,
tudo que eu arrecadei nesse show, em dinheiro, certo? Então, por exemplo, ó, 720 pessoas compraram ingressos a R$ 50. Então, imagine, eu pegar aqui os 50 e somar esses 50, 720 vezes. Eu vou colocar aqui reticências para representar que eu estou somando aqui os 50, 720 vezes. Porque 720 pessoas compraram o ingresso a R$ 50. Então, aqui eu tenho 720 parcelas. Parcelas. Beleza. E aí eu estou somando. Aí vai chegar o andar superior. No andar superior, eu tenho que 400 pessoas compraram ingresso a 150. Então, aqui vai ter 150, mais 150, mais 150, mais reticências, mais 150. Nesse caso aqui, eu vou ter 400 parcelas. 400 parcelas. E, por fim, 80 pessoas compraram a R$ 300, né? Então, eu tenho mais 300, mais 300, mais 300, mais reticências, mais 300. Então, isso aqui significa que eu tenho um total de 80 parcelas. 80 parcelas. Então, isso aqui vai ser tudo que eu vou arrecadar no show. Certo? Esse pezinho vai ser tudo que eu vou arrecadar no show. E a média de ingressos vai ser toda essa soma dividida pelo total de pessoas. Não é isso? E aqui a gente vai calcular essa média, que é a chamada média aritmética ponderada. Então, eu não preciso, por exemplo, colocar aqui 50 parcelas, aliás, 720 parcelas de R$ 50. Porque cada parcela dessa aqui ela vai ter um peso. Ou seja, R$ 50 eu vou multiplicar por 720. Para eu descobrir o total de dinheiro que entrou, eu vendendo o ingresso a R$ 50 para 720 pessoas. Então, vamos calcular a nossa média aritmética ponderada, que eu vou chamar de X índice P barra, a média aritmética ponderada. Então, eu tenho, ó, ingresso a R$ 50, ingresso a 50. Quantas pessoas compraram ingresso a 50? 720 pessoas. Mais ingresso a R$ 150. Quantas pessoas compraram ingresso a R$ 150? 400 pessoas. E por fim, mais R$ 300. Quantas pessoas compraram ingresso a R$ 300? 80. Tudo isso dividido pela soma dos pesos, né? A soma dos pesos. Quem são os pesos aqui? Os pesos são a quantidade de pessoas que compraram ingresso. Então, esses aqui são os pesos, né? 720, 400 e 80. Ou seja, então embaixo vai ficar o somatório dos pesos. 720, mais 400, mais 80. Que são as 1.200 pessoas, né? Os 1.200 ingressos que foram vendidos. Então, em cima eu vou ter a minha parcela, o meu P, né? Que é toda essa soma aqui, que eu simplifiquei para esse cálculo aqui. 50 vezes 720. 50 vezes 720, isso aqui vai dar 0, 0, 36. Isso aqui vai dar 36 mil, né? Então, 50 vezes 720 dá 36 mil, mais 150 vezes 400 dá 60 mil, mais 300 vezes 80 dá 24 mil. Tudo isso dividido pelo total de ingressos vendidos, que foi de 1.200. E fazendo a soma em cima, eu vou ter 120 mil dividido por 1.200. Simplifica aqui 2 zerinhos. 1.200 dividido por 12 dá 100. Então, o preço médio do ingresso, na verdade, aqui foi de R$ 100. Né? Então, a média obtida para o valor do ingresso, nesse problema, é chamado de média aritmética ponderada. Né? Dos valores 50,
150 e 300. Em que o fator de ponderação, que é o peso, que é também chamado de peso, corresponde à quantidade de ingressos vendidos em cada setor. Beleza? Então, de modo geral, vamos definir aqui o que é a média aritmética ponderável. Definição. Então, já tem uma certa diferença entre a média aritmética simples, que você tem um conjunto de dados simples, basta você somar esses dados e dividir pelo total de observações. Na média aritmética ponderada, você tem valores, e esses valores estão atribuídos a um peso. Então, você vai fazer o somatório, a soma desses valores multiplicados pelos seus respectivos pesos, e vai dividir pela soma dos pesos. Ou seja, se eu tenho os elementos x1, eu tenho aqui uma distribuição x2, x3, xn, certo? Com frequências absolutas. Com frequências absolutas. Lembrando que a frequência é a quantidade que o x1 aparece na distribuição, que o x2 aparece na distribuição, que o x3 aparece na distribuição. Por exemplo, aqui nessa questão do espetáculo musical, observe que a parcela 50, ela aparece 720 vezes, né? A parcela 150, ela aparece 400 vezes. Então, aqui eu tenho os meus dados e aqui eu tenho a minha frequência. A frequência absoluta é a quantidade de vezes que esse elemento aparece. Então, ó, se eu tenho x1, x2, x3, xn, com frequências absolutas iguais a n1, n2, n3, n1, com frequências absolutas, respectivamente iguais a n índice 1, n índice 2, n índice 3, reticência, n índice n. Então, eu não vou botar n, eu vou botar k aqui. Índice nk, e aqui também eu vou chamar de k. Então, a gente define a média aritmética ponderada como x barra índice P vai ser a soma dos elementos multiplicado pelos seus pesos, ou seja, x1, que ele vai estar multiplicado pelo n1, mais x2, que vai estar multiplicado pelo n2, mais x3 vai estar multiplicado por n3, até o último elemento, que é o xk, multiplicado por nk. Tudo isso vai ser dividido pela somatória dos pesos, ou das frequências absolutas, né? Nesse caso aqui, quem são as frequências absolutas? São N1, N2, N3. Então, tudo isso aqui vai estar dividido por N1 mais N2 mais N3, reticências, mais NK. Um exemplo bem simples sobre média aritmética simples, aliás, ponderada, é no que acontece nas faculdades. As notas das faculdades, elas têm um determinado peso. Por exemplo, a gente vai fazer 4 avaliações na faculdade, as duas primeiras avaliações, ela tem um peso menor. E as duas últimas, elas têm um peso maior. Vamos fazer aqui um cálculo de um aluno, e eu quero saber se esse aluno ele foi aprovado. Então, é o seguinte, esse aluno, ele fez 4 provas durante o semestre. Ele fez 4 provas. Aqui, ó, a prova, o número da prova, prova 1, 2, 3, 4. Aqui a nota do aluno, e aqui é o peso de cada prova. Então, na primeira prova, ele tirou nota 8. Ele fez um fórum avaliativo e tirou 8. O peso do fórum é 1. Na segunda avaliação, ele tirou 9. O peso da segunda avaliação é 2.
Na terceira avaliação, ele tirou nota 6, que tem peso 3. E na última avaliação, ele tirou 7, que tem o peso 4. Eu quero saber se esse aluno foi aprovado ou não. Vamos colocar aqui a anotação. Ele vai ser aprovado se sua média, que eu vou chamar de x barra índice P, for maior ou igual a 7. Então, quem for fazer faculdade já lembra que a média na faculdade tem que ser maior ou igual a 7, né? Aqui na escola a média é 5, mas na faculdade é 7. Se você tira entre 4,9 e 6,9, você fica na prova final. E se você fica com menos de 4,9, se eu não me engano, você já é reprovado na disciplina. Então, esse carinha aqui, ele fez a primeira prova, tirou nota 8, peso 1. Na segunda prova, tirou 9, peso 2. Na terceira, tirou 6, peso 3. E na quarta, ele tirou 7, peso 4. E aí eu quero saber se esse carinha foi aprovado ou não. Então, vamos lá. Então, vamos aplicar aqui a ideia da média aritmética ponderada. Então, a média aritmética ponderada, para esse caso, vai ser igual a quem? Vai ser igual a nota, 8. Primeira nota multiplicada pelo seu peso. Quem foi o peso da nota 8? 1. Mais. Então, a gente vai fazer isso. A gente pega a nota e multiplica pelo seu respectivo peso. E, no final, a gente divide pela soma dos pesos. Então, eu tenho 8 vezes 1, né, somado com 9 vezes 2, somado com 6 vezes 3, somado com 7 vezes 4. Tudo isso aqui vai ficar dividido pela soma dos pesos, que é 1, mais 2, mais 3, mais 4. Então, fazendo os cálculos, eu tenho 8 vezes 1 dá 8, 9 vezes 2, 18, 6 vezes 3, 18, 7 vezes 4, 28. Tudo isso dividido por 10. 18 mais 18 dá 36, 36 mais 8 dá 44, 44 mais 28 dá 72, não é isso? 72 sobre 10. E 72 dividido por 10 dá 7,2. Então, significa que esse carinha ele foi aprovado, né? Ele passou, né? E a sua média foi de 7,2. Observe que ele teve notas altas, né? 8 e 9. Se fosse aqui um peso 1 para cada, por exemplo, primeira, segunda, terceira e quarta unidade. Aqui na escola a gente tem peso 1. Então, quando os pesos são iguais, nesse caso, peso igual a 1, a gente tem uma média aritmética simples. Mas nesse caso a gente não pode aplicar a média aritmética simples porque os pesos aqui eles são diferentes. Se fosse a média aritmética simples, eu ia somar isso tudo aqui e dividir por 4. Isso aqui daria quanto? 17, 24, 30. 30 dividido por 4 vai dar 7,5, né? Então, observe que se fosse média aritmética simples, a sua média seria 7,5, mas não é. Aqui a gente tem um peso. Beleza? Então, a gente viu que é média aritmética simples. Então, quando você tem um conjunto de dados, números, para você calcular essa média aritmética simples, você pega todos os números, soma e divide pelo total. A média aritmética ponderada, ela está relacionada ao peso. O que é a média aritmética ponderada? É a soma, é o somatório de cada valor pelo seu respectivo peso, dividido pela quantidade, aliás, pelo somatório, pela soma dos pesos. É o que a gente viu aqui, né? A gente pegou a nota, multiplica pelo seu peso, faz a soma e divide pelo total do somatório dos pesos. Então, isso aqui que é a média aritmética ponderada. Pronto. Então, na aula de hoje, a gente vai estudar basicamente só isso, né? Média aritmética simples e média aritmética ponderada. Vocês vão colocar aqui na página do livro, na página 133. Os exercícios da página 133 até 135, vocês já sabem como é o procedimento. Eu vou deixar como atividade para vocês fazerem as pares
Aí as ímpares a gente seleciona algumas questões aqui para fazer. Por exemplo, eu vou pegar aqui uma questão. Vou pegar uma questão de média aritmética simples e uma questão de média aritmética ponderada para a gente resolver aqui como os dois últimos exemplos para a gente finalizar nossa aula. Vou pegar essa questão 13. Vou pegar duas ímpares aqui, fazer a questão 13. Alguém está com o microfone ligado aí? Dá uma mutada. Vou ouvir tudo aqui. Dá para todo mundo ouvir? Ver, né? Deixa eu ver se eu aumento aqui a letra. Aqui. Vamos fazer uma questão simples de média aritmética simples, depois eu procuro aqui uma de ponderada e a gente finaliza a nossa aula. A gente está com duas aulas na segunda-feira, que são as duas últimas, e na terça a gente tem o primeiro horário, se eu não me engano. Depois eu vou analisar. Mas essa aula de terça, ela não vai ser uma aula síncrona, ela não vai ser uma aula online, certo? Então essa aula de terça vai ser para vocês fazerem a leitura do assunto que a gente estudou no dia antes, ou seja, hoje vocês vão fazer a leitura dessa parte de média aritmética simples, média aritmética ponderada e resolver os exercícios de índice par, de número par. Então, essa questão aqui é a questão número 13, lá da página 133. Então, se vocês pegarem o livrozinho de vocês, vocês vão colocar lá na página 133 para a gente resolver essa questão aqui. Vão acompanhando aí. Então, bora lá. Num edifício residencial, com 54 apartamentos, 36 condomínios pagam a taxa de condomínio de R$ 270 para os demais. Essa taxa, aliás, eu li aqui de qualquer forma. Em um edifício residencial com 54 apartamentos, 36 cômodos pagam taxa de condomínio de R$ 270. Para os demais, essa taxa é de R$ 360. Qual é o valor da taxa média de condomínio nesse edifício? Então, bora lá. Eu tenho 54 apartamentos. Desses 54, 36, né, pagam taxa de R$ 270. O restante, o complementar, vai pagar R$ 360. Qual é o valor da média de condomínio nesse edifício? Aqui é bem simples, ó. Por quê? Então, aqui está mais para a ideia de média aritmética ponderada. A gente pode pensar assim. Ó. Então, o que seria a média aritmética? Seria eu pegar todos esses valores que o condomínio recebe, você vai somar essas parcelas e dividir pelo total de apartamentos, que são 54. São 54 amostras, né? Então, ele fala que 36 condomínios pagam a taxa de R$ 270. Isso aqui é a mesma coisa que eu pegar o 270 e somar isso aqui 36 vezes. Não é isso? 270 mais 270 mais 270. Então, essa soma aqui, ela apareceria, na verdade, 36 vezes, né? Ou 36 parcelas. Assim que eu somasse essas 36 parcelas, aí teria ainda os demais que pagariam R$ 360. Então, como 36 já pagam 270, e são 54 condomínios, 36 menos 54 vai dar 18, né? Então, sobram 18 ainda. Então, significa que 18 condomínios vão pagar R$ 360. Então, aqui seria 360 mais 360 mais reticências mais 360. Isso aqui seria quantas vezes? 18 vezes. E tudo isso dividido pelo total de apartamentos, né? São 54. Tudo isso dividido por 54. Ou a gente já poderia pensar nisso aqui, gente, como uma média aritmética ponderada. Por quê? Porque eu tenho 270, né? 270 é a minha variável,
E a quantidade de vezes que essa variável aparece são 36 vezes. Ou seja, aqui eu já tenho uma ideia de média aritmética ponderada. Ou seja, eu poderia escrever muito bem isso aqui como 270 vezes 36, para não precisar escrever tudo isso aqui. Tá? Mesma coisa para o 360. Né? Então, R$ 360 ele aparece quantas vezes? Qual é a frequência dele? 18. Tudo isso dividido pela soma dos pesos, que é 36 mais 18, que vocês viram que é 54 apartamentos. Logo, a nossa média aqui vai ser, vamos fazer os cálculos aqui, 270 vezes 36, vai dar 9.720, somado com 360 vezes 18, isso aqui dá 6.480, tudo isso dividido por 54, que é o total de apartamentos. Então, somando em cima, 6.480 mais 9.720, eu tenho 16.200. 16.200 dividido por 54. Qual o significado desses 16.200? É a arrecadação, né, do condomínio que cada um pagou. Então, o condomínio ali, esse edifício residencial, ele conseguiu arrecadar R$ 16.200, né? Dividido pelo total de apartamentos, que são 54, isso aqui vai dar média. No caso, o valor médio do condomínio nesse edifício. Então, o valor médio vai ficar 16.200 dividido por 54. Isso aqui vai dar R$ 300. Beleza? Então, isso aqui que é a média, gente. A média aritmética, né? Então, repare que não tem muita coisa, não é aquela coisa, que é difícil, não. Média aritmética é simples, muito simples, cai em muitas questões no Enem e vocês têm que saber isso aqui. Até no cotidiano vocês têm que saber calcular a média de alguma coisa, né? Vamos supor que você pega as 12 últimas contas de água, os 12 últimos meses, você quer calcular a média de consumo de água que você gasta por mês. Então, como é que você faz essa média? Você pega todos os consumos dos 12 meses, soma e divide por 12. Então, isso que é a média. Tá? É uma definição bem simples. E para finalizar nossa aula, vamos pegar mais um outro exemplo. Deixa eu procurar aqui um exemplo bem interessante. Vou pegar o número 22. Exemplo número 22. Eu copio ele aqui. Vou abrir uma nova janela, porque senão não vai dar para a gente fazer aqui. Vou colocar aqui o número 22, dá para vocês verem, né? Dá para enxergar direitinho? Outro detalhe, quem for chegando agora, ou quem já chegou, que eu estava comentando a respeito da presença, né? Só é vocês colocarem o presente aí no chat. Só basta digitar presente. A gente faz essa questão e finaliza a nossa segunda aula. Então vamos lá. Questão 22. Em uma padaria, trabalham 12 funcionários, cujos cargos e salários estão descritos abaixo. Então tem um gerente, que é o fodão, né, que ganha mais, 1.200, que ele ganha R$ 2.800, tem um gerente. O atendente tem 5, o salário é 1.050. O padeiro, eu tenho 2, 1.300. O confeiteiro ganha 1.000, tem um confeiteiro, e tem um caixa. No caso, na verdade, eu tenho 3 caixas, né, que ganham R$ 1.200. Qual é a folha de pagamento dessa padaria? Letra A. Qual é a folha de pagamento dessa padaria? Então, a folha de pagamento, na verdade, é o total que eu gasto com meus funcionários. Não é isso? Então, eu vou chamar a folha de F. Então, a minha folha vai ser o quê? O gerente. O gerente recebe quanto? 2.800. Eu tenho quantos gerentes? 1. Então, eu tenho 2.800 vezes 1. Mais, eu tenho quantos atendentes? 5. Cada atendente recebe quanto de salário? 5.000 não, 1.050. Então, vai ficar 5.050 vezes 5. Eu tenho 5 funcionários e cada um deles recebe R$ 1.050.
mais o padeiro. Eu tenho 2 padeiros que recebem 1.300. Então, 1.300 vezes 2. Mais, eu tenho um confeiteiro que recebe 1.000. Então, 1.000 vezes 1. E, por fim, eu tenho 3 caixas que recebem R$ 1.200 cada. Então, 1.200 vezes 3. Então, essa aqui é a minha folha de pagamento, né? Basta eu multiplicar e depois eu somar tudo. Então, minha folha vai ser, ó, 2.800 mais 1.050 vezes 5 dá 0. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5.250. Mais 1.300 vezes 2 dá 2.600. Mais 1.000 vezes 1 dá 1.000. Mais 1.200 vezes 3 dá 3.600. Então, minha folha salarial, basta eu somar todos esses valores aqui agora, né? Eu tenho 2.800 mais 5.250 mais 2.600 mais 1.000 mais 3.600. Então, essa soma aqui vai dar 15.250. Então, essa é a minha folha, né? 15.250 reais. É o que eu gasto por mês com os meus funcionários, né? Aí, se eu perguntar, gente, qual é a média de salário nessa padaria? Então, a média de salário dessa padaria vai ser a folha, total da folha, dividido pela quantidade de funcionários que lá tem, né? Aqui a gente já resolve a nossa letra B. Então, a minha média vai ser 15.250 dividido pelo total de funcionários. Eu tenho quantos funcionários aqui? Ela me deu 12, né? Então, 15.250 dividido por 12. Deixa eu fazer aqui na calculadora. Mais rápido, 15.250 dividido por 12. Isso aqui vai dar 1.270,83 aproximadamente. 1.270,83. Essa aqui é a minha média. A média de salário da minha padaria é R$ 1.270,83. Essa foi a letra B. Então, o que foi a média? Que a média eu peguei a folha total e dividi pela quantidade de funcionários. Simples. Letra C. O proprietário da padaria ele quer contratar 2 seguranças especializados, mas sabe que a média salarial da padaria ela não pode ultrapassar R$ 1.300. Qual é o maior salário que pode ser oferecido a cada um dos candidatos ao cargo de segurança? E agora? Eu quero contratar 2 seguranças. Repare que a média de salário da minha empresa ela está de R$ 1.270,83. Eu quero contratar mais 2 funcionários, de modo que essa média ela não passe de 1.300, porque eu não vou ter condição de pagar mais que essa média. Então, qual é o salário máximo que eu posso pagar esses 2 cabos aí que eu vou contratar? Ok. Então, vamos pensar assim. Vamos pensar numa nova média. Essa nova média, ela tem que ser menor ou igual a 1.300. Ela tem que ser menor ou igual a 1.300. Eu não posso passar disso aqui. Eu não posso passar desse valor aqui. Eu quero descobrir qual vai ser o salário desses 2 caras. É óbvio que os salários vão ser iguais, porque eles são seguranças especializados, um não vai receber mais que o outro, né? Eu posso chamar esse salário de cada um deles de A, né? Ou seja, como vão entrar dois caras chamados A, né? Vai entrar 2A, e esse A é o salário que ele vai receber, esse 2A ele vai estar somado à folha antiga, né? Vamos supor, se o A for R$ 1.000, então a folha vai crescer R$ 2.000, porque são 2 seguranças que vão receber R$ 2.000. Só que eu não sei ainda quanto é esse A, que vai ser o salário de cada um deles, mas eu vou descobrir agora. A única informação que eu tenho é que, se eu pegar 2A, que vai ser o novo salário, o salário dos 2, e somar com a folha antiga, que é 15.250, o que é que deve acontecer aqui? Essa soma aqui, ela não pode ultrapassar, quando eu dividir pelo total de funcionários, ela não pode ultrapassar R$ 1.300. Isso aqui tem que ser menor ou igual a R$ 1.300. Ou seja, para isso aqui ser uma média, o que é que deve acontecer aqui? Eu tenho que dividir pelo total de funcionários. Agora eu pergunto, quantos funcionários eu tenho? 12.
Não tenho 12, agora eu tenho 14. Né? Por quê? Porque vai entrar dois novos seguranças, dois novos funcionários. Né? Então, se tinham 12, agora passa a ser 14. Então, aqui do lado esquerdo eu tenho minha média. Essa aqui é minha média, certo? E essa média ela tem que ser menor ou igual a 1.300. Ela não pode ultrapassar 1.300. Pode chegar até 1.300, mas não pode passar. E o meu objetivo aqui é descobrir o valor desse cara aqui, o valor de A. Porque o A vai ser o salário dos funcionários, né, desses dois caras que vão entrar. Então vamos resolver essa inequação aqui. A gente pode resolver da seguinte forma, como se fosse uma equação normal. Esse 14 aqui que está dividindo, ele passa multiplicando para o outro lado. Então vai ficar 2A mais 15.250 é igual a 1.300. E esse 14 que estava dividindo, ele passa multiplicando. Vai ficar 1.300 vezes 14. Vou puxar aqui para cima. Eu vou isolar o 2A no primeiro membro, porque eu quero descobrir o valor de A, e os números eu passo para o segundo membro. Então, eu tenho que 2A vai ser igual. Quando eu faço essa multiplicação de 13.300 vezes 14, eu vou encontrar 18.200. 18.200. E esse cara aqui que está somando, ele vai passar subtraindo para o outro membro, né? Então, vai ficar menos 15.250. 15.250. Logo, o dobro do salário de cada um deles, porque eles são iguais, né? Vai receber o mesmo salário. Então, significa que o dobro de A vai ser igual a essa subtração, que é 1.820 menos 15.250, vai dar 2.950. 2.950. Então, esse 2.950, eu posso acrescentar, na verdade, isso aqui é uma desigualdade, eu estou considerando igualdade, deixa eu só botar aqui como desigualdade, menor igual, menor igual, menor igual. Então, o dobro de um número, ele tem que ser menor ou igual a 2.950. Que número é esse? Então, eu pego esse 2 e passo dividindo, né, no outro membro. Então, A, o salário de cada um desses dois seguranças, aqui a média não passe de 1.300, é 2.950 dividido por 2. Logo, o A, ele não pode passar de, quando eu divido por 2, R$ 1.475. Então, esse é o salário máximo que eu posso colocar para cada um deles. É R$ 1.475. Então, eu posso oferecer, o maior salário que eu posso oferecer para esses dois funcionários, para cada um deles, é de R$ 1.475. Porque se o salário deles for de R$ 1.475, eu fecho a minha média em 1.300. Se for maior que isso aqui, eu não consigo pagar, porque minha média vai ser maior que 1.300. Beleza? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje, de média aritmética simples e média aritmética ponderada. Na próxima aula a gente vai falar das outras duas medidas de tendência central, que são as mais simples, que estão faltando, que é a mediana e a moda. Beleza? Então, aula finalizada com sucesso. Eu vou passar os exercícios lá no Classroom. E vocês têm até domingo para responder. Vocês vão fazer os pares, né? Como sempre. E vocês enviam até domingo. Beleza? Então, Beleza. boa tarde para todos, bons estudos, um beijo e até a próxima.